Mas nós vamos fazer a leitura do texto em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, Pedro, o apóstolo, nos escreveu essa carta, e é engraçado que ele diz que ele escreveu coisas que nós já sabemos. E eu vou falar aqui, e tudo que eu falar, foi só um estudo bíblico que eu sentei, orei, logicamente, meditei e trouxe para compartilhar com vocês. Mas eu não vou falar nada aqui do que vocês já não saibam. E há quem fale de retóricas e não sei o quê, que a gente nunca começa uma palavra ou um discurso dizendo: olha, eu vou falar para vocês de coisa que vocês já sabem. Porque aí dizem que as pessoas se desinteressam em ouvir a palavra. Mas não sou eu que estou dizendo, é Pedro. Pedro está dizendo: eu vou falar de coisa que vocês já sabem, que já lhes foi ensinada. Ele também diz, nesta carta, em 2 Pedro, que ele está fazendo isso para nos encorajar, escreveu essa carta para nos dar coragem, para nos fortalecer, porque ele está de partida. E quem disse isso foi Jesus. Então ele está deixando escrito para ele ter certeza de que a gente vai se lembrar, de que a gente não vai esquecer esses ensinamentos. Isso está em 1 Pedro 12. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Então, ele vai aqui nos falar de fé. Eu entendi que é falar de fé. De uma fé básica, uma fé que independe de mérito. Uma fé que, como está lá em Romanos, capítulo 3, versículo de 20 a 26, se vocês quiserem consultar ou anotar para depois consultar, nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem distinção.
Ou seja, se você crê em Jesus Cristo, você é salvo. Se você crê em Jesus Cristo, Deus te dá uma fé. Uma fé que é básica. Uma fé que é a base para nós estarmos no reino de Deus. Deus é a fonte de todo o crescimento espiritual. Lá em João, no capítulo 1, versículo 14, o Pai se revela, né? Jesus, lá em João, no Evangelho de João, o Pai é revelado como aquele que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a revelação do Pai, no meio de nós. Então, nós, quando cremos em Jesus, quando aceitamos Jesus em nosso coração, é certo que isso aconteceu porque o Senhor colocou uma fé em nós, que é base, mas que não é toda a fé que Ele quer que nós tenhamos. Cabe mais nessa fé. Essa fé, Ele pode aumentar. Ele deu essa fé que é básica, mas fazer essa fé crescer é um trabalho e é responsabilidade de quem recebe essa fé básica. Às vezes a gente confunde um pouco, e a Nathalie falou aqui que Deus não veio pelos pecadores, né? Não veio buscar santos. É verdade, Ele veio pelos pecadores, ela falou certinho. Mas o objetivo de Deus é que sejamos santos. É que para sermos santos precisamos ser salvos. Então Ele vem e nos salva primeiro. Ele salva a cada um de nós primeiro e nos faz participar da natureza divina. Isso está na Bíblia, quando diz que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, e Ele nos dá o Espírito Santo. A nossa fé, ela é multiplicada à medida que vamos trabalhando, nos esforçando na caminhada com Deus. É um engano pensar que eu aceitei Jesus hoje e meus problemas acabaram. Ou a minha missão, ou o meu objetivo acabou aqui. Olha, se completou. Aceitei Jesus, agora eu tenho Jesus, eu vou para o céu, eu tenho uma fé que Deus colocou no meu coração. E acabou aí. Aí é que começou. A história começa agora. Para o cristão e a cristã, quando aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, aí é que a história começa a acontecer. Aí é que você tem que movimentar essa fé que Deus colocou no teu coração. Quando o apóstolo Paulo, não é mais o Pedro, o apóstolo Paulo diz: lutei o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo que em meio a lutas e combates, e correndo, e indo atrás, e batalhando, ele permaneceu e guardou a fé. Quantas pessoas você conhece, ou já viu, ou já ouviu falar que começaram na caminhada com o Cristo, começaram a frequentar uma igreja, mas daqui a um tempo não está mais, não foi mais, desviou. Hoje mesmo eu tive uma notícia. Eu conheço alguém que era firme na fé, pregava a palavra de Deus
e agora nem de Deus quer saber, se declara ateu. Hoje mesmo eu ouvi um relato desse. Então é comum, às vezes, a gente ouvir esse tipo de coisa. Nós que cremos, falamos, mas como? Como isso pode acontecer? Pode. Porque o mundo nos confunde, está aí para nos tragar. Está aí para confundir nossa mente, o nosso coração, o nosso chamado. Tem gente que, eu já ouvi gente dizer, aceitei Jesus, a coisa piorou. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Quero saber disso não. Deus implantou a natureza divina em nós. Cultivá-la e permanecer cultivando vai depender de cada um de nós que recebeu ao Senhor Jesus e vai depender de estarmos na dependência do Espírito Santo. Pouco se fala hoje nas igrejas da dependência do Espírito Santo. Mas se você não perseverar dependente do Espírito Santo de Deus, esse que Jesus subiu e deixou para nos consolar e para nos ensinar, para nos exortar, se nós não nos mantivermos nessa dependência, a nossa fé, ela pode minguar. Por isso, o apóstolo Pedro nos exorta a sermos diligentes. E diligência é um cuidado minucioso, um cuidado ativo, zeloso em tudo que faz. Eu vou chamar essa parte de 2 Pedro, desses ingredientes que vão se somando, em algumas traduções, se juntando, eu vou pensar como se fosse uma massa de pão, de ingredientes para um pão. Porque ele vai falando nesse texto que nós lemos juntos, que exercer a nossa fé com diligência é acrescentar, é associar ingredientes que Deus preparou para que essa fé se multiplique. Sabe, é aquela fé que Deus nos deu, mas que nos diz, cabe mais. Trabalha, se esforça, porque tem mais para você. Não é só isso, tem mais. Logicamente, a gente sabe que tem gente que se contenta com pouco. E quem se contenta com o pouco é um perigo. Se você depois pesquisar, lá em 1 Pedro 2,11, Tiago 1,14, nos adverte dos perigos das paixões, dos desejos carnais, de tudo que há no mundo. E nos dá um alerta, tomem distância. A gente perde muito tempo em coisas que não são relevantes para a nossa vida e caminhada com Cristo. Estou dizendo isso para você, mas isso tudo que eu estou dizendo antes passou no meu coração. E se eu não me enxergar na palavra e, em primeiro lugar, não tomar ela para mim, como vou passá-la para você? Então, pensando no pão, na ordem em que está na palavra, de acrescentar à sua fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, pensando em que isso vai multiplicar a nossa fé, foi que eu comecei a pensar na massa de um pão, onde a gente pega a farinha e põe num bol,
numa bacia, né, como diz na minha terra, põe num tacho, põe a farinha, mas a farinha lá tá só a farinha. Para se fazer um pão, tem outros ingredientes. Tem trabalho a ser feito. E às vezes a gente pega, mas está uma receitinha tão bonitinha, é só seguir aqui. Eu estava comentando com meu marido, rapaz, se a Bíblia, por um acaso, sei lá, sumisse, desaparecesse ou impedissem a gente de ter toda a Bíblia, se a gente tivesse as cartas de Pedro, a gente estava bem ainda. Dava para se salvar. Porque a receita está aqui. Mas o engraçado é que às vezes eu tenho uma receita, dá certo comigo, e a Nilza diz, ô Vânia, me dá essa receita desse bolo, e ela pode fazer o bolo. Eu dou a receita, ela pode fazer o bolo, e não pode sair a mesma coisa. Vocês sabem que eu tive, no decorrer da minha vida, eu sempre cozinhei, né? Eu já dei uma receita para alguém que disse, olha, eu preciso dessa receita para eu também fazer e vender, porque eu estou precisando de um extrazinho. E você me daria essa receita? Falei, dou. Eu dei a receita. Mas dei igualzinho, escrevi até os detalhes, porque realmente, de coração, eu queria ajudar. Depois de uns 15 dias, eu reencontrei a pessoa, ela disse, você escondeu o segredo da receita, né? Eu falei, eu? Deu certo? Não. Eu falei, como não? Mas você seguiu o passo a passo? Segui, perdi todo o meu material, eu acho que você não queria me dar. Eu entendo que você faz isso aí para viver, e você não quer dividir seu ganho com ninguém. E a pessoa brava, estava brincando não. E eu falei, mas olha, Maninha tem razão. Maninha é minha filósofa. Maninha é minha mãe mesmo. Maninha dizia, minha filha, até para ajudar a gente tem que ter sabedoria. Porque às vezes a gente vai ajudar e a gente é que é o culpado do negócio. Ainda sai como culpado da história. Então, quando eu disser Maninha, minha filósofa, vocês saibam que é Maninha mesmo. E aquela pessoa ficou um tempo. Eu sentia a mágoa do coração. Eu falava, Senhor Jesus. Agora tem o Top Chef para livrar um pouco a minha cara. Vocês sabem que coisa de cozinha é comigo. E eu gosto muito de acompanhar esse Top Chef da França. Tem o do Brasil também. E tem uma parte, não é o Top Chef, é o do patissier, é o de bolos. Tem uma parte lá que é daquela senhora, a Mercotte, né, que é a blogueira, né, mais idosa assim, da França. E ela realmente é uma pessoa excelente, ela consegue dar uma receita até, eu já ouvi ela na rádio francesa, dando uma receita, explicando uma receita, que eu fechei o olho e eu fiz a receita, dentro do carro, assim, eu ouvindo a rádio no carro. Ela é perfeita na técnica dela de explicar uma receita. E ela, nesse programa, ela dá a receita técnica. Distribui para cada um a mesma receita. E depois tem o provar da receita, né? A avaliação do visual e do gosto da receita. A receita foi a mesma para cada um. Não sai um bolo igual. Não sai um pão igual, um biscoito igual, não sai nada igual. Às vezes ela olha assim com o Cyrilignac. Não, isso aqui não foi o que eu pedi, não. Isso aqui não foi o que a gente mandou fazer, não. Não sei de onde saiu isso. E uma ou duas pessoas se aproximam e, às vezes, ninguém chega perto da receita. Eles têm que julgar pelo menos pior. Então eu falo, ai Deus, que essa pessoa um dia entenda que eu dei a receita verdadeira. Ela que não conseguiu.
Então, não é porque está escrito como receita, que a gente lê a receita, sai, já tem a receita, aqui eu vou seguir. Não vai. Nem todos conseguem. Não estou dizendo que ninguém consegue, nem todos. Na maioria das vezes, a gente tem que parar e meditar na palavra de Deus, orar e descobrir que nessa receita tem muito trabalho a fazer. Hoje em dia a gente pode, né, botar a massa do pão, eu ponho. Agora eu já não tenho mais nem braço, boto tudo na batedeira. Mas eu gosto de botar uma mão na massa e trabalhar a massa. Dá trabalho fazer um pão. Então, hoje nem vai ter pão que eu fiz, porque eu não tive tempo de fazer. Hoje a gente vai de pão Puma. Puma não, Puma é no Brasil, né? Pão de mim. Bom, e aí nós vamos pensando nesta fé, e nesta fé que há que se adicionar, que se acrescentar, associar, em muitas traduções, alguma coisa. E a gente pensa, pego a virtude, ponho com a fé, e o que é a virtude? É a excelência moral. A virtude é o bom caráter. A virtude é aquela pessoa que é consciente de si, de até onde vai o seu limite, de onde começa o limite do outro, ou não. Hoje o mundo está meio desembestado, né? Pergunto para o Marco o que é isso. Hoje o mundo está meio desembestado, o povo se atropela. Mesmo sendo cristãos e conhecendo a palavra, a gente vê que as pessoas se esbarram uma na outra. Vai de mentirinhas a mentironas, pecadinhos e pecadões, vai de tudo, no mesmo balaio. Né? Não que tenha pecados e pecadões, só a forma ilustrativa de falar aqui. Mas eu pensei, e também dei uma lida no comentário bíblico lá do meu marido, né? Da excelência moral, ela está muito ligada a nós mudarmos os hábitos de antes, do velho homem, da impiedade, pelos hábitos do novo homem, desse novo homem que aceitou a Jesus e que em Jesus foi restaurado. E isso exige esforço. Eu fiz nutrição há muito tempo e há muitos anos. E o que mudou na nutrição, de informação, de pesquisa, porque naquela época quase não tinha pesquisa, vinha tudo dos Estados Unidos. Toda pesquisa de alimentação que se tinha na época era americana, que ia para a América do Sul, né? As pesquisas da Europa ficavam, acho que muito mais para cá, não sei como é que era, mas a gente era muito linkado, o ensino de nutrição, às pesquisas americanas. E uma coisa que a gente tinha, e que todos os professores colocavam para a gente, é a gente se dedicar à nutrição de idosos. Primeiro porque eles têm necessidades e deficiências, já na fase idosa, complexas. Né? O aporte de certos nutrientes tem que ser adequados. Mas mudar hábitos alimentares era um desafio sem par. Coisa dificílima. Falar para um idoso que comeu, né, um suíço idoso que comeu seu embutidinho, sua viande séché, seu vinhozinho, que ele tem que mudar o hábito, não pode mais. É complexo. Que tem que diminuir, né? No caso, nós, de cultura de alimentação brasileira, é dificílimo mudar de hábitos alimentares, porque já está incutido, a informação está aqui, ó, desde pequeno, sempre comendo aquilo. É uma coisa de cultura familiar, que vai passando. Quando a gente se casa, a gente mistura um pouco as informações de alimentação
familiar, mas não muda muito. Tem coisa que persiste, que a gente vai até o fim da vida. Tem coisa que a gente que vem para cá sente uma saudade que ficou lá. Às vezes nem é tão bom, mas só o cheiro. Né, Marco? O Marco fez assim, ó, não sei não, mas ele pensou na buchada de bode, coisa assim. Tem coisa que está no DNA, na informação, da gente comendo aquilo desde pequeno, mudar lá na fase idosa é muito difícil. Então, pense que nós éramos velhas criaturas e temos que deixar os velhos hábitos e adquirir novos hábitos. Já não cabe mais os hábitos de antes, não combina mais. Agora eu tenho participação, Deus implantou em mim a natureza divina e me deu aquela fé que agrega mais, que cabe mais, e eu tenho que juntar nela a virtude. Mas ainda é pouco. Ponha uma pitada, eu diria que uma pitada bem generosa de conhecimento. E é aí que eu vou dizer a palavra que eu disse. E vamos falar sobre isso. Provérbios 8:31. Se você quiser marcar, quiser acompanhar. Eu achei uma tradução muito bacana que diz que feliz é aquele que encontra os caminhos do Senhor. Feliz é aquele que encontra a palavra do Senhor. Buscar a palavra do Senhor automaticamente vai nos levar a estar com Ele e sentirmos necessidade de falar com o Senhor. Vai gerar oração. Vai gerar, depois, na oração, intimidade com Deus. E se não for assim, tem um monte de filósofos, teólogos, que são só teólogos, não necessariamente pastores, e estudantes de ciências da religião, que não gera nada disso. Lê a Bíblia, escavuca tudo, cada vírgula, cada etc. e tal, e não meramente por estudo, por pesquisa filosófica, cientista, sociológica, seja lá o que for. Mas aquele que aceitou pela fé o Senhor Jesus, aquele que está juntando esse ingrediente na sua fé, buscando conhecimento de Deus para crescer. Esse está se esforçando, está trabalhando. Eu botei mais um ingrediente na massa do pão. Eu juntei na farinha o azeite e agora eu juntei açúcar. Se não juntar açúcar no pão, viu? Ah, mas o pão não é salgado? É salgado, mas se não tiver um pouquinho de açúcar, não alimenta o fermento. O fermento é bactéria que vai se alimentar do açúcar. Isso ativa a fermentação e o seu pão vai crescer bonito. Eu já vi muita gente perguntando, mas o pão é salgado, precisa de açúcar? Eu não boto açúcar, não. Eu falei, bote. Essa palavra conhecimento que está em 2 Pedro, ela é a palavra que significa no grego gnosis, que é o conhecimento que vai aumentando, que ainda não está completo, que precisa de mais. É o conhecimento e o entendimento espiritual. Mas ponha outro ingrediente, ponha o domínio próprio. E o domínio próprio a gente sempre entendeu que é o controle das nossas, do nosso temperamento. No comentário que eu li, diz que é isso mesmo, que é a temperança, Mas é uma temperança que vai além de eu ter domínio do meu temperamento. É saber
saber a quem eu pertenço, quem é que me domina. Quando eu falo de temperança, né, temperança me deu ideia de tempero. Maninha dizia: ô Beba, tu não bota muito cominho não, senão acaba com a comida. Vai só ter gosto de cominho. E eu dizia: Quento também, né, manhã? Então, temperar bem, precisa ter mão, precisa equilibrar, precisa buscar, precisa experimentar. Se não deu certo dessa vez, tenta de novo, mas não desista. Saiba a quem você pertence. Nós, como seres humanos, temos necessidade de pertencer a alguém. Por isso que os solteiros querem sempre se casar, acham que são infelizes se ficarem solteiros. E quando se casa, quer se separar. A melhor sensação de pertencer a alguém não é casar nem descasar. O que o Senhor preparar para você, receba e desenvolva com maestria o que Ele colocar na sua vida para ser, ou um bom casamento, ou não. Mas pertencer a alguém e não se frustrar é pertencer àquele que pagou o preço alto pela tua vida na cruz. A Ele vale a pena pertencer. Ele já te comprou, você já é dele, pagou com sangue. Imagina, a gente dá um furo no dedo. Se fosse depender de comprar alguma coisa com a gota de furar o dedo, eu não ia lá comprar, não. Tinha que ser muito precioso. E o Senhor derramou o sangue todo, né? Foi todinho, por cada um de nós. Quem pertence ao Senhor e se sente firme, que esse dono te guia, está contigo, ali na caminhada, que não vai te abandonar por qualquer coisa. Em geral, a gente acaba vivendo experiências de ser livres de medos, de inseguranças, de incertezas. Quem pertence ao Senhor, confia no Senhor. Confia que Ele não vai deixar a gente perecer por qualquer motivo. Não é assim, Ele pagou preço caro. Que nós estamos seguros em sua mão, né, o barquinho, seja lá as circunstâncias que for. Porque uma coisa é você passar por umas circunstâncias difíceis com Deus, e outra é passar pela mesma circunstância sem Deus. Se você tem experiência de vida ao longo da vida, que você pode identificar esses momentos antes e depois, crendo em Deus, você vai ver que a sua fé ela é importante para os momentos mais difíceis da sua vida. E esse domínio de propriedade da nossa vida na mão do Senhor vai nos dar segurança para passar por todo e qualquer momento. Vai nos livrar dos medos. Hoje em dia, na atualidade, o que tem se discutido muito e tem se falado muito da influência do mundo opressor. Essa coisa que as situações do mundo que nos cercam, que nos oprime, que nos dá insegurança familiar e que vai minando nossas forças, nossos medos e nos adoecendo.
a fragilidade da psique. Hoje em dia, faz-se necessário nós sermos fortalecidos em Cristo, sabermos a quem pertencemos, nos livrarmos de inseguranças e das picuinhas da vida. Mas caminhemos um pouco mais. Vamos para a perseverança. Perseverança, eu li uma tradução que diz que é uma paciência entusiasmada. E é sobre isso que eu estava falando agora. Vem lutas, vem doença, vem desemprego, o crente também passa por isso. Mas o Senhor disse, nesse mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Completa um pouco aquilo que eu estava falando. Davi, quando foi para a batalha, ele era um menino e aparentemente ele não estava preparado para a guerra. Preparados estavam seus irmãos, que eram maiores, mais fortes, e estavam paramentados e já regimentados no exército do rei. Mas ele tinha convicção em Deus. E a experiência dele era já bem abrangente. Afinal de contas, ele matou o urso, o leão, ele protegia as ovelhas do pai dele. E ele foi para a batalha. Quem vence nossas batalhas é Deus. E são nessas batalhas que nós vamos ganhando experiência. Junte no mesmo bol uma pitada grande, uma xícara gordinha assim, de piedade. E piedade, aqui nós entendemos como permanecer na presença de Deus, como uma vida de devoção a Deus. Isso a gente pode ver lá em 1 Pedro, no mesmo capítulo 1, no versículo 3, está falando dessa reverência, dessa devoção em Deus. Hoje em dia a gente no corre-corre, a gente não tem tempo. A gente quase não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter uma vida de devoção, né? Vamos participar agora de uma campanha coletiva de jejum e vocês vão ver. Partilhem também as dificuldades para sermos fortalecidos, porque às vezes a sua dificuldade é a do outro também. Mas vocês vão ver. Vocês vão ver a gente se preparar para orar e o telefone tocar. Vou preparar para ler a Bíblia, lembrei de outra coisa, sai correndo. E a coisa vai ficando para trás, a devoção a Deus vai ficando para trás. Fraternidade seria o próximo ingrediente. Fraternidade já está dizendo, né? Nos amarmos. Vamos ver 1 Pedro 1:22. O que está escrito em 1 Pedro 1:22, sobre a fraternidade, nos amarmos. É sinal de idade. O negócio vai ficando estreito, as letras miúdas demais. Quem achou, lê para mim, por favor, mais fácil. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Aleluia! Com o coração não fingido, amar ardentemente. Os irmãos? A família? Quem?
Hoje em dia a gente vê muito mais expressões de separação e de inimizades e de falta de amor do que isso aí que a nossa irmã Karina leu agora. Mas achem para mim também o texto de João 13, 35. Treze, 35. Alguém pode ler? Exatamente. Você já ouviu algum acontecimento onde as pessoas olham para você, olha, e é crente, hein? Já? Alguma falta de amor, alguém que agiu com falta de amor ou com falta de misericórdia mesmo? Porque misericórdia, eu acho que é só Deus que tem de nós, porque o outro não tem não, viu? Deus tem misericórdia de nós, o outro não tem. Será que nós temos do outro? Muitas vezes a gente é tão achincalhado e tão cobrado que a gente também vai no fight. Cobra do outro também, vai para cima. E Deus está dizendo que se a gente se amar, isso vai mostrar para quem estiver à nossa volta, seja crente, não crente, para quem estiver do lado, que nós verdadeiramente somos discípulos de Cristo. E, finalmente, a pitada final, a cereja sobre o creme, como diziam os franceses, o amor. O amor de Deus, o amor ágape, o amor que não quer nada em troca, o amor generoso. E, por fim, o pão foi trabalhado, o pão cresceu, o pão ficou dourado, ficou assado, ficou bonito. Lá em Oséias, o profeta Oséias, capítulo 7, versículo 8 e 9, diz da falta de maturidade do povo de Israel e dá esse exemplo do pão que não foi virado, na minha tradução da Nova Vida, o pão que não foi trabalhado, que não foi sovado. Fala sobre Efraim, a tribo de Efraim, que os cabelos ficaram brancos e eles nem perceberam. Me lembra muito, né? Os filósofos falam por aí muito de Shakespeare, né? A gente às vezes manda no WhatsApp, de vez em quando aparecem umas frases de homens que é inegável que tiveram insights de sabedoria, de reflexão. Ele fala para o rei Lear, o bobo da corte falando para o rei Lear, quando diz assim, pobre rei que ficou velho antes de ficar sábio. Eu me lembrei disso quando eu li essa parte. Então, já desde o Antigo Testamento, Deus se preocupa e trabalha no coração dos seus discípulos, como trabalhou no coração do apóstolo Pedro, para nos deixar tudo isso escrito, para que nós não venhamos a ficar imaturos, sem trabalhar a nossa fé, para não ficar um pão pesado, que não cresce, que não desenvolveu. Se não temos essas coisas, como lemos todos juntos no texto que o Alessandro colocou, Oséias 7, versículo 8. O Espírito Santo, ele já está em você. Trabalhe a sua fé
porque aquele que a fé não está trabalhada, que essas coisas não estão presentes, esses ingredientes que nós acabamos de falar, ele vai agir como um cego, alguém que tem visão muito curta da vida espiritual. E o risco é esquecer os pecados de outrora, daquele momento que Deus te libertou, te purificou, te salvou, e cair nos mesmos pecados. Sem fé é impossível agradar a Deus, e fé é dom de Deus. Busque conhecimento da palavra. Alguém chegou para mim uma vez e disse: eu leio a palavra e não entendo. Por que será? Falei: leia de novo. Mas como se nada se aplica à minha vida? Leia até se aplicar. Ai, mas às vezes cansa. Eu falei: faz que nem o anjo lá do Apocalipse, capítulo 10. Rasgue e come. Mas leia até entender. 2 Pedro, 1, capítulo 10 e 11, vai nos alertar para que essas coisas existindo em nós, nossa fé sendo trabalhada, nós vamos confirmar o nosso chamado e eleição. E o prêmio é grande. O prêmio é a nossa entrada no céu sendo suprida, sendo firmada. A entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esforça-te. Sejais diligente. É certo que nós temos fé, aquela fé do princípio, mas você sabe, se você caminhou um pouquinho a mais com o Senhor, você sabe que tem que trabalhar a sua fé. Tem que associar a sua fé a outros ingredientes. Não seja um pão mal sovado. Nosso objetivo é caminhar para entrar na glória celeste. Amém? Que essa palavra que serviu para o meu coração, para trabalhar e restaurar em mim a fé, porque todos os dias o Senhor renova nossas forças. Nós fraquejamos. O mundo jaz no maligno e a gente sente as opressões desse mundo tenebroso. Se você é cristão, você sente. Se você tem essa fé que Deus te colocou, você sente que você tem que mais e mais estar diante de Deus. Mais e mais buscar esse Deus. Mais e mais ter esse domínio do Senhor sobre a sua vida. Amém?